Obrigado, Thiago, por aceitar aí o nosso convite. De pronto, o Thiago, uma conversa com ele, ele concordou em estar conosco aqui no dia de hoje. Isso é muito legal. O Thiago tem um contato muito grande com o pessoal do atletismo, né, Thiago? Trabalhando lá no Centro Olímpico, como ele mesmo disse, meus atletas participaram de são amostras aí de alguns trabalhos dele, acho que do Cláudio também, imagino que aí o pessoal do Centro Olímpico também, né? Então é um cara que tem uma boa experiência aí, uma grande experiência, eu diria, com esporte de alto rendimento, né? Então isso é muito legal. Os resultados eu costumo dizer que a gente tem uma qualidade de amostra muito boa, né, Thiago? Uma coisa é você pesquisar com Fusca, a outra é você pesquisar com uma Ferrari. Dá uma diferença muito grande. A gente ter o privilégio de poder ter atletas mesmo, e aí quando a gente caracteriza, é importante a gente falar dessa caracterização do que é atleta, que é muito diferente de quem está aí na prática da atividade física, de quem, no caso hoje aqui pensando principalmente em fundistas, em longa distância, quem corre 40, 50 quilômetros por semana, daquele cara que vai correr 150, 160, em alguns momentos 200, 210, 220, enfim. O cara que faz 13 sessões, 12, 13, 14 sessões de treino semanais, ou aquele que faz 5 e... Clodoaldo, seu microfone ficou mudo. Enfim, a qualidade da amostra é muito diferente e a gente imagina aí resultados também, às vezes, muito diferentes, mas são resultados que têm aplicabilidade prática para nós, para os treinadores, para quem está no dia a dia ali. Então, acho que isso é muito legal. Então, muito obrigado, Thiago, por estar conosco aqui essa noite. Muito obrigado por compartilhar um pouquinho do teu conhecimento conosco. Acho que é a primeira vez, não tenho certeza, mas acho que é a primeira vez que você está conosco aqui na DAB. Não sei se você assistiu pela plataforma aqui outras palestras, mas o grande objetivo nosso aqui é troca de conhecimento, democratizar a informação, poder trocar experiências, vivências. Então, acho que o conteúdo aí hoje é muito rico para nós, principalmente porque eu imagino que dê para a gente pensar nisso aí, principalmente para o fenômeno das corridas de fundo, das corridas de rua, para muita coisa que movimenta o esporte brasileiro hoje, né? Então, imagino que a gente tem aí um conteúdo bacana para a gente poder trocar ideias aí ao final da tua apresentação. Então, muito obrigado pelo aceite aí e fico feliz de tê-lo conosco aqui. Como eu disse, por aqui passaram grandes amigos, grandes treinadores, grandes pessoas, grandes profissionais que seguramente têm muito a contribuir com a prática do nosso esporte. E você seguramente é um deles. Muito obrigado. É isso, não tem de quê. Vlamir, considerações? Boa noite a todas e todos. Muitíssimo obrigado, Thiago. É um prazer tê-lo conosco. Tenho certeza que vai ser uma palestra super interessante, super agradável, como o Clodoaldo falou, contribuindo aí com a democratização do conhecimento e a transformação do nosso esporte. Antes de começar, eu queria pedir desculpa a todos. Hoje eu não poderei participar desse nosso Falando de Atletismo. Agora, às 18h30, nós temos uma reunião do Conselho de Administração da CBAT e eu terei que participar dessa reunião, então, infelizmente, não poderei estar com vocês. Se terminar a tempo, eu ainda retorno. Então, queria desejar sucesso aí para o Thiago. Eu sei que competência tem de sobra. Peço a todos, mantenham o microfone desligado, porque como eu não vou participar da reunião, a gente não vai poder mutar os microfones, vai depender de cada um. Tá bom? Muitíssimo obrigado, então. Sejam muito bem-vindos e sucesso nesse 34º Falando de Atletismo, desde que
começou a pandemia. Abraço. Com você, Thiago. Obrigado. Vou compartilhar aqui minha tela então, pessoal. Vocês me dizem só se... Só, com licença, Thiago. Famir, você está transmitindo pelo Face? Ainda não. Ah, beleza. Obrigado. Mas pode começar. Tá certo aí a tela? Tá aparecendo? Tá, Thiago, tudo certo. Perfeito, Legal. Thiago. Então, vou começar aqui. Então, primeiro, agradecer a oportunidade de falar com o pessoal do atletismo, né? A primeira vez que eu estou falando com vocês. Eu acompanhei, eu acho que se eu não me engano, foi um xará meu que falou sobre limiar, né? Eu vi alguns pedaços, não consegui ver inteiro. E eu queria ter visto tudo o Ricardo Filipim, que é também um grande amigo, que é preparador físico lá no Pinheiros e falou aí com vocês. Mas eu tive um outro compromisso e não consegui falar. O Ricardo fez estágio lá no laboratório, a gente conversava bastante sobre treinamento, monitoramento, enfim. Então, um cara que eu queria ter visto, mas não tive a oportunidade, né? Antes de falar, então, dessa palestra aí, dessa apresentação sobre os determinantes psicobiológicos do desempenho em provas de resistência, eu gostaria só de me apresentar um pouco, né? Então, atualmente, hoje eu sou o fisiologista do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa. Para quem não conhece o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, ele é um equipamento público que trabalha com formação de atletas, né? Então, lá só tem atletas de categoria de base, vai dos 6 anos até os 17 anos, de 10 modalidades diferentes. Uma dessas modalidades é o atletismo. Inclusive, é um dos treinadores, o treinador do meio fundo e fundo lá, que é o Luiz Cândido, é um grande parceiro, né? A gente trabalha muito próximo um do outro. Inclusive, essa semana eu tive conversando com ele a respeito de um atleta dele que se lesionou, que estava buscando índice para os Jogos Olímpicos, né? Que é o Guilherme, esqueci o sobrenome dele, é Guilherme, não sei, 800, enfim. A gente estava conversando com ele. Isso, Orenhas, exatamente. Estava conversando com ele a respeito do Orenhas e monitoramento do treino essa semana, né? O laboratório de fisiologia do exercício do Centro Olímpico, ele é um laboratório da Unifesp, né? Onde, através de uma parceria da prefeitura com o Centro Olímpico, a universidade desceu o parque de equipamentos dela para lá, então a prefeitura cedeu o espaço, né, do Centro Olímpico, e a gente faz os atendimentos, os monitoramentos dos atletas lá e desenvolve nossas atividades acadêmicas. Ainda no laboratório, a gente tem o curso de especialização em fisiologia do exercício, né? Onde eu participo como assistente de coordenação e dou algumas aulas, né? Então, eu preparei tem alguns materiais, aqui tem o nosso site, né? Só por curiosidade, a minha setinha aparece para vocês aí, do mouse? Sim. Beleza, valeu. Sim, Thiago. Valeu. Então, eu preparo alguns materiais aí sobre ciência do exercício e do esporte para o nosso blog do CEF, né, na nossa página do CEF. Inclusive, lá tem 3 textos a respeito exatamente desse tema, sobre determinantes psicobiológicos do exercício, né? Além disso, eu cuido da fanpage no Facebook, né? Quem não segue ela, quiser seguir, lá a gente posta as atualidades que saem de ciência, a gente posta não só de desempenho, mas também ciência e saúde, a ciência do exercício voltada mais para a saúde. A gente também põe as atualizações do que está acontecendo em termos de defesa, de prêmios, enfim, toda essa coisa relacionada com a vida, ao dia a dia do laboratório, né? E além dessas atividades de assistência de coordenação aqui, né, do nosso curso de Fisiologia do Exercício do CEF, eu também dou algumas aulas lá na nossa pós-graduação, né, de especialização de Fisiologia do Exercício. No laboratório, ainda, além do nosso curso de especialização, do monitoramento do treinamento, no atendimento dos atletas do Centro Olímpico, a gente desenvolve as nossas atividades de pesquisa, né? Então, o laboratório ele tem 2 docentes, um é o meu orientador, o outro é a professora Marília. O meu orientador
agora não trabalha mais, ele nunca trabalhou exatamente com esse tema que eu trabalho, mas ele topou me orientar. Ele trabalha com controle neural da ventilação, uma coisa completamente diferente, né? E tem a professora Marília, que trabalha com avaliação muscular isocinética. Basicamente são essas duas grandes linhas de pesquisa que tem no laboratório, e eu que sou meio que intruso ali e me interesso por essas questões da psicobiologia, principalmente dos esportes de resistência, e estou desenvolvendo lá, ou estava desenvolvendo lá no laboratório, a minha coleta de dados, né, pelo menos na primeira parte do meu estudo, que contou com a participação dos atletas do Esporte Clube Pinheiros, grande parte deles do Cláudio Castilho, alguns atletas do Clodoaldo também participaram lá, os atletas do Luiz, né, não só do Centro Olímpico, mas também alguns guias paralímpicos dele, né, que ele trabalha com 1 ou 2 atletas paralímpicos, e ele tem os guias lá, que são caras praticamente atletas, né, se não atletas de verdade, de ponta, e mais alguns atletas do São Paulo, né, participaram desse nosso estudo lá, que estava relacionado com psicobiologia e exercício. E esse estudo, eu terminei ele, né, a primeira parte do meu doutorado, e a gente já conseguiu publicar ele na revista do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que saiu agora foi aceito agora para publicação em abril. Ele deve sair na revista mesmo, no formato da revista, em outubro, se não me falha a memória, né? E envolvia essa questão dos determinantes psicobiológicos do desempenho em provas de resistência, né? Então, eu vou começar contextualizando um pouquinho aqui essa questão, para depois entrar praticamente no estudo, no que realmente o estudo mostrou, né? Bom, sustentar uma alta intensidade de exercício pela maior quantidade de tempo possível é uma capacidade importante para o desempenho em provas de resistência. Embora tenha as variações de ritmo, que a gente chama de pace durante a prova, ainda assim sustentar uma intensidade alta de exercício, ou sustentar a maior intensidade de exercício possível pelo maior período de tempo possível, é um fator importante para vitória numa prova de resistência. E isso a gente pode ver nesse gráfico aqui. Esse gráfico está mostrando o quê? O pace da final dos 10 quilômetros dos Jogos Olímpicos de Pequim, né? Então, aqui a gente tem a velocidade, em metros por segundo, e a distribuição dessa velocidade de corrida ao longo dos 10 quilômetros na prova de 10 quilômetros da Olimpíada de Beijing. Em preto mais escuro aqui, a gente tem o vencedor da prova. E nos mais clarinhos são outros 5 atletas que terminaram entre as 5 primeiras posições e entre as 10 primeiras posições. 2 deles entre as 5 primeiras posições e 2 deles entre as 10 primeiras posições. E o que a gente pode observar aqui, para mostrar que sustentar uma alta intensidade de exercício para o maior tempo possível é um importante determinante da prova, é que até mais ou menos ali por volta dos 4 quilômetros, todos eles estavam com um ritmo muito parecido, né? Só que daí, a partir ali do 4 quilômetro, um dos atletas quebrou e não conseguiu mais sustentar aquele ritmo que ele estava sustentando. Ali para frente, um outro atleta quebrou. Mais ali para frente, um outro atleta quebrou. E por fim, lá na frente, um outro atleta quebrou e não conseguiu sustentar essa alta intensidade de exercício, né? Então, embora não seja a característica da prova ficar numa intensidade de exercício de forma constante, parece ser bastante importante, sustentar uma alta intensidade de exercício parece ser bastante importante para o resultado final da prova. E como que a gente mede isso no laboratório? A gente mede isso no laboratório colocando a pessoa numa intensidade de exercício alta e medindo o tempo que ela consegue sustentar, o que a gente chama de teste de tempo até exaustão, né? Isso pode ser feito na esteira, né, ou na bicicleta, no caso do ciclismo. E, tradicionalmente,
o tempo que a pessoa consegue sustentar um determinado exercício sempre foi explicado em virtude da fadiga muscular. Então, aqui, o que eu quero me dizer com fadiga muscular? Quero dizer da capacidade contrátil máxima muscular, tá? Então, a fadiga muscular é uma redução da capacidade contrátil máxima do músculo. Então, o tempo de tolerância a um exercício de alta intensidade sempre foi explicado, ou tradicionalmente foi explicado, pela fadiga muscular. O que quer dizer com isso? Que, à medida que a gente vai fazendo o exercício, minha capacidade lá contrátil do músculo máxima está aqui, à medida que eu vou fazendo exercício, a fadiga muscular vai se instalando, vai se instalando, vai se instalando. No momento que a minha capacidade contrátil máxima iguala a capacidade contrátil que eu tenho do músculo, que eu preciso para o exercício, ocorre a interrupção do exercício e eu tenho uma medida ali da resistência da pessoa, tá? Embora essa medida, esse paradigma do exercício de que a fadiga muscular é um importante determinante do tempo que se consegue sustentar uma determinada intensidade de exercício, somente em 2010 testaram isso experimentalmente, né? Nunca se mediu para o exercício de resistência, entenda, exercício de resistência, exercício com o corpo todo, que tem uma duração maior do que 70 segundos, nunca se mediu como que realmente essa capacidade contrátil máxima do músculo estava no final do exercício, né? Muito possivelmente porque esse modelo teórico deva ter vindo dos estudos que usavam exercício com pouca massa muscular, tipo hand grip ou extensão de joelho, onde realmente aquela explicação parece ser explicar bem aquela questão da fadiga muscular, da capacidade contrátil máxima do músculo, se reduzir ao ponto da capacidade contrátil que eu preciso para fazer a tarefa, no exercício com pouca massa muscular, isso parece explicar bem, realmente é o que acontece. Quando a gente vai ver isso para o exercício com grande massa muscular, ninguém nunca tinha testado e mesmo assim assumia isso como verdade. E aí em 2010, dois pesquisadores, um deles o Samuel Marcora, que é um cara da psicobiologia do exercício, com bastante publicação, com bastante produção, e o Walter Staiano, eles testaram essa hipótese. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um exercício constante e colocaram os voluntários dele para fazer um exercício constante, que é essa linhazinha vermelha, né? E, de tempo em tempo, eles foram medindo quanto que a pessoa conseguia produzir de potência máxima no exercício. Então, tinha uma potência que eles tinham que manter ao longo do tempo, e de tempo em tempo ia testando a potência máxima do exercício. E aí o que eles mostraram é que, à medida que o exercício vai continuando, realmente a capacidade de gerar potência vai diminuindo, correto? Porém, lá no final do exercício, ainda tinha uma reserva de potência que podia ser feita. Então, a diferença entre a potência que era necessária para o exercício, para a potência máxima que aquele grupamento muscular, no caso desse exercício, era em cicloergômetro, conseguia gerar, era 3 vezes maior. Então, existia uma reserva muscular. E eles questionaram por que o exercício é interrompido, então. Se esse modelo teórico da fadiga muscular não explica isso, por que o exercício ele é interrompido, né? E eles argumentaram a seguinte questão. Interromper um exercício é um comportamento. Sendo um comportamento, eu tenho que ter uma explicação teórica da ciência que estuda o comportamento. E aí foi isso que eles foram buscar. E aí eles propõem que o modelo teórico que explicaria esse comportamento de interromper o exercício viria dessa teoria da psicologia que chama teoria da intensidade da motivação, que ela se aplica a diversas questões da vida humana, né, para explicar o porquê que a gente se desengaja de uma tarefa. E aí essa teoria propõe que
a gente se desengaja de uma tarefa, dois fatores determinam se a gente vai se desengajar mais cedo ou mais tarde de uma tarefa. Um deles é a percepção de esforço, ou seja, o quanto a gente acha que o exercício está difícil, e a outra é o quanto a gente está motivado, o quanto que a gente deseja sofrer, vamos dizer assim, ou quanto a gente está disposto a sofrer para atender um determinado motivo. Então, se a minha motivação é baixa, a minha percepção de esforço é muito alta, logo eu atinjo o máximo que eu estou disposto a sofrer, a aguentar de dificuldade, e eu me desengajo na tarefa. Se ela for muito alta, mais tempo eu vou conseguir sustentar, mais tempo eu vou conseguir executar de tarefa antes de eu me desengajar da tarefa. E aí, com essa explicação teórica do porquê o exercício é interrompido, baseada na psicologia, o pesquisador Samuel Marcola propôs um modelo psicobiológico para explicar a interrupção num exercício de resistência. Tá? E como que ele testou essa hipótese, né? De que a percepção de esforço e a motivação seria o que realmente faria a pessoa tomar a decisão de interromper o exercício. Ele pegou um grupo de voluntários saudáveis e fez com que esses voluntários, antes de realizar um teste de carga constante no cicloergômetro, fizesse uma tarefa cognitiva prolongada, com o intuito de gerar fadiga mental nesses atletas, tá? Perdão, nesses voluntários. E comparou isso com uma outra situação onde as pessoas assistiam apenas um documentário pelo mesmo período de tempo. Então, os voluntários ou faziam uma tarefa cognitiva prolongada de 90 minutos, ou assistiam um documentário, numa outra situação, assistiam um documentário durante 90 minutos. Aí eles iam no cicloergômetro fazer um exercício de intensidade constante, certo? E aí o que ele mostrou? Que na situação onde os sujeitos estavam mentalmente fadigados, o tempo que eles sustentavam o exercício, era menor do que na situação controle, que ele só tentava enganar os voluntários, fazendo com que eles assistissem a um documentário. Então, aqui deu uma diferença mais ou menos ali de 2 minutos, né, na capacidade de sustentar o exercício de alta intensidade. E aí, as outras variáveis que poderiam explicar esse menor tempo seria a motivação, mas a motivação não foi diferente entre as duas situações, e as respostas cardiorrespiratórias e metabólicas, que também não foram diferentes entre as duas situações. Então, com isso, ele sustenta, pelo menos empiricamente, que o modelo psicobiológico seria um modelo que explica a tolerância ao exercício, ou a capacidade de sustentar altas intensidades de exercício. Isso quer dizer que o modelo da fadiga muscular está errado? Não, não quer dizer que o modelo da fadiga muscular está errado. O modelo da fadiga muscular surgiu junto com os estudos iniciais do Archibald Vivian Hill sobre os mecanismos de fadiga. E esse modelo norteou a fisiologia do exercício para tentar explicar a endurance por muito tempo. E gerou muito conhecimento aplicado, né? Gerou os parâmetros, consumo máximo de oxigênio, velocidade do consumo máximo de oxigênio, limiar anaeróbio, recursos ergogênicos, suplementação, alimentação. Então o modelo gerou bastante informação útil na prática. Só que esse modelo não explica o que o Samuel Marcola mostrou no experimento dele. Por quê? Todos os parâmetros cardiorrespiratórios e metabólicos estavam iguais, ou melhor, não estavam diferentes entre as duas situações. E a única coisa que estava diferente era a percepção de esforço. E a motivação também não estava diferente, era a percepção de esforço. Então, se o modelo da fadiga muscular não está errado, como que explicaria esses achados? É porque existe um elo de ligação entre o modelo psicobiológico e o modelo da fadiga muscular, que é a percepção de esforço, ou melhor,
são os mecanismos por trás da formação da percepção de esforço, né? Então, basicamente, hoje, existem duas explicações para a formação da percepção de esforço. Uma delas é que informações aferentes provenientes de receptores no sistema cardiorrespiratório e no sistema muscular informariam o córtex sensorial do nível de estresse desses sistemas fisiológicos. Uma outra explicação seria que áreas relacionadas com o planejamento, a preparação e o planejamento da atividade motora, né? Então seriam áreas do cérebro que iriam mandar impulso nervoso para o córtex motor, para assim o córtex motor recrutar a musculatura para o exercício. Parte dessas informações de planejamento e preparação do movimento seriam mandadas como cópias eferentes desse comando motor e seriam interpretadas como percepção de esforço. Certo? Então, com essa explicação do mecanismo ou dos mecanismos que estão por trás da formação da percepção de esforço, a gente consegue ver como o modelo da fadiga muscular e o modelo psicobiológicos estão concatenados. Então, quanto maior a intensidade de exercício, mais eu tenho resposta cardiorrespiratória, mais eu tenho resposta metabólica, mais sinal para o córtex motor. Associado a isso, quanto maior a intensidade de exercício, maior também vai ser a minha fadiga muscular. Quanto maior a minha fadiga muscular, mais essas áreas motoras de preparação do movimento vão ter que trabalhar para recrutar uma determinada quantidade de massa muscular, para manter a intensidade de exercício, maior é a quantidade de cópias eferentes desse comando motor que vão para o córtex motor e vão ser interpretadas como percepção de esforço. Então, os dois modelos, um não anula o outro, um não se sobrepõe ao outro, né? Eles estão intimamente ligados e estão ligados pela percepção de esforço, que é um determinante, ou pelo menos parece ser um determinante importante da tolerância ao exercício, da capacidade de sustentar altas intensidades de exercício. E aí entra nas questões que foram abordadas no estudo, nessa primeira parte do meu estudo de doutorado, né? Então, uma primeira questão que a gente abordou no nosso experimento é que a fadiga mental realmente compromete a capacidade de sustentar o exercício, tá? Isso são diversos estudos depois desse do Samuel Marcora, mostraram que a fadiga mental realmente compromete a capacidade de sustentar o exercício. No entanto, esses estudos foram conduzidos em indivíduos saudáveis ou moderadamente treinados. E apenas um estudo até então havia testado esse efeito da fadiga mental sobre a tolerância ao exercício em atletas profissionais de esportes de resistência. E esse estudo mostrou que 30 minutos executando uma tarefa cognitiva não foi suficiente para induzir fadiga mental em atletas profissionais. E esses pesquisadores argumentam que o atleta ele é exposto a situações de sobrecarga cognitiva, de sobrecarga emocional, que possivelmente levem a uma adaptação e deixando eles dessa maneira mais resiliente a essa sobrecarga cognitiva, certo? Então, o primeiro problema que a gente investigou nisso é realmente saber se uma sobrecarga cognitiva por um tempo maior, dado que esse estudo usou só 30 minutos de tarefa cognitiva, se essa sobrecarga por um tempo maior realmente comprometia a resistência de atletas profissionais, né? Uma outra problema que a gente abordou no nosso experimento foi para saber se o sexo tinha influência sobre isso. E por que a gente pensou nisso? Porque quando homens e mulheres executam a mesma tarefa cognitiva, eles ativam áreas diferentes do cérebro. E uma área do cérebro que as mulheres ativam mais para executar uma tarefa cognitiva, uma mesma tarefa cognitiva que um homem, é o córtex cingulado anterior,
que parece ser uma estrutura cerebral que participa do processo de formação da percepção de esforço. Então, a gente investigou essas duas questões, esses dois problemas. A gente queria saber se a fadiga mental realmente compromete a capacidade de resistência de atletas profissionais, quando eles são submetidos a mais tempo de atividade cognitiva. E a gente também queria saber se o sexo seria um fator que modularia esse efeito negativo da fadiga mental sobre a resistência. E as nossas hipóteses eram que, fazendo mais tempo de atividade cognitiva, sim, os atletas iam ter fadiga mental e comprometer o desempenho num exercício de resistência, e que as mulheres seriam mais afetadas. E isso seria demonstrado por um aumento, uma taxa de aumento maior da percepção de esforço ao longo do tempo de exercício. Certo? Então foram essas questões que a gente abordou no nosso experimento. E como que a gente fez o experimento? Foi simples, bem simples. Então, numa primeira visita, a gente familiarizou os atletas com as escalas, com a tarefa cognitiva, com a escala de percepção de esforço e todas as outras medidas que a gente ia fazer durante o experimento, tá? A gente fez um teste de exercício incremental para medir a aptidão aeróbia deles e familiarizou eles com o teste de tempo até exaustão, tá? Aí, nas outras duas visitas, que eram as visitas experimentais, basicamente, o que os atletas faziam? Eles faziam ou 45 minutos de uma tarefa cognitiva chamada Stroop Task, que é uma tarefa cognitiva bem difícil de ser executada, ou eles assistiam um documentário emocionalmente neutro durante esses mesmos 45 minutos, né? E aí, depois disso, eles faziam um teste de tempo até exaustão, né? Numa velocidade alta de exercício, onde a gente media as variáveis cardiorrespiratórias, metabólicas, coletando uma gotinha de sangue antes e depois do exercício, e a percepção de esforço durante o exercício, certo? Antes e depois das intervenções experimentais, a gente fez medidas perceptuais e de desempenho cognitivo para assegurar realmente que os atletas tiveram fadiga mental. E isso aqui foi o que a gente encontrou. Então, nesse gráfico aqui da esquerda, o que a gente tem? A gente tem o tempo de exercício, né? O tempo até exaustão durante o exercício de alta intensidade. Na situação que eles assistiram ao documentário, que era a situação controle, e na situação que eles fizeram os 45 minutos de tarefa cognitiva. Nas mulheres, que é o triangulinho, e nos homens, que é a bolinha. Então, o que a gente pode ver é que o tempo até exaustão na situação da fadiga mental foi menor comparado ao controle. Só que isso não foi diferente entre os sexos. Então, caiu igual, né? Caiu na mesma magnitude, tanto para homem quanto para mulher, o desempenho no exercício. Nesse gráfico aqui, a gente pode ver os valores individuais. Então, o que a gente tem? A gente tem a mudança que teve, né, em segundos mesmo, do desempenho no exercício na condição de atividade cognitiva prolongada e na situação controle. Cada um desses pontinhos aqui, desses triângulos, é um voluntário do estudo, uma voluntária mulher do estudo, e nesses pontinhos vermelhos, redondinhos aqui, os homens, né? Então a gente pode ver aqui que individualmente, realmente, esse gráfico aqui diz bem o que está acontecendo do outro lado, né? Então você vê que a grande maioria, né, piorou, então o tempo está negativo, significa que no controle sustentou mais tempo de exercício, voluntários tentou mais tempo de exercício, e valores positivos significam ao contrário. Então a grande maioria perdeu o desempenho quando estavam em fadiga mental, e alguns poucos não perderam desempenho, tiveram uma resposta ao contrário, e que essa perda de desempenho foi semelhante entre os homens e as mulheres. E, novamente, assim como estudos anteriores, as variáveis cardiorrespiratórias, então, consumo de oxigênio, ventilação, frequência cardíaca e concentração de lactato sanguíneo, não foi diferente na situação
controle comparado à situação fadiga mental, certo? Então, você vê que nas bolinhas abertas e fechadas, ou triângulos abertos e fechados, que é o que significa a situação controle e a situação experimental, não houve diferença na resposta do consumo de oxigênio ao longo do tempo de exercício, na ventilação ao longo do tempo de exercício, na frequência cardíaca ao longo do tempo de exercício, ou no lactato sanguíneo medido pré e pós-exercício. Então, essas variáveis que estariam associadas com a fadiga muscular não explicam por que o desempenho gerado pela fadiga mental foi diferente, certo? Agora, a percepção de esforço ao longo do tempo de exercício foi maior na situação fadiga mental, que é aqui o símbolo aberto, comparado com o controle. Tanto para as mulheres quanto para os homens. Para as mulheres mais próximo do final do exercício, então é como se a taxa de aumento lá no final do exercício desse uma disparada, e os homens já desde o início do exercício já estavam percebendo o exercício mais difícil, certo? Cabe destacar aqui também que a motivação para fazer o exercício não foi diferente. Então, assim como o Samuel Marcora... Por gentileza, Jean, desligue seu microfone, tem vazado o áudio para a gente aqui, por gentileza. Vamos lá, Thiago, desculpa. Imagina. Então, assim como outros estudos prévios, a fadiga mental não alterou as respostas cardiorrespiratórias e metabólicas, alterou a percepção de esforço, certo? E não mudou a motivação para o exercício. Então, possivelmente, eles toleraram menos o exercício, assim como seria predito pelo modelo teórico psicobiológico, porque eles estavam percebendo o exercício mais difícil ao longo do tempo, certo? E atingiram o máximo que eles estavam dispostos a suportar de dificuldade antes. E aí se desengajaram na tarefa. Então, o que seria predito pelo modelo realmente foi o que aconteceu. Então, o que a gente concluiu com o nosso experimento? Que 45 minutos de tarefa cognitiva gerou, sim, né, fadiga mental nos atletas profissionais de provas de resistência, causando, dessa forma, a redução na capacidade de resistência deles. No entanto, de acordo com o que a gente havia hipotetizado, não houve, diferentemente do que a gente havia hipotetizado, não houve efeito do sexo sobre essa redução da capacidade de resistência causada pela fadiga mental, certo? Aí, isso foi o nosso experimento. Então, eu dei uma contextualização teórica, né, para entender o modelo da fadiga muscular e como ele explicaria a tolerância ao exercício, como que achados recentes, por volta de 2010, mostravam que o modelo da fadiga muscular é limitado para explicar o porquê que a gente consegue sustentar, porquê que o exercício consegue é interrompido, né? O elo de ligação, mas só que isso não quer dizer que o modelo esteja errado. Existe um outro modelo que foi proposto, que é um modelo baseado numa teoria da psicologia, né? Dado que parar o exercício é um comportamento. Esse modelo, ele não anula o modelo da fadiga muscular, mas sim complementa ele. O elo de ligação são os mecanismos por trás da formação da percepção de esforço, né? E nós, baseado nesse background teórico, nós abordamos duas questões no nosso experimento. Essa questão do atleta realmente sofrer fadiga mental, né? O que parece ser que dá para concluir de uma certa forma que o atleta é mais resiliente a essa sobrecarga cognitiva, né, do que o sujeito não atleta. E a questão do sexo, né, que parece não ter diferença, parece que homem e mulher sofrem igual de fadiga mental quando executam tarefas cognitivas de forma prolongada. Mas aí, uma das perguntas que pode surgir, eu já vou antecipar, é assim, pô, Thiago, mas ninguém fica fazendo tarefa Stroop durante 45 minutos no dia. Realmente, ninguém fica fazendo esse tipo de tarefa durante 45 minutos no dia. Mas a tarefa Stroop, ela é um paradigma cognitivo que mede, né,
uma função executiva do cérebro que é extremamente utilizada em situações de autocontrole, né? Então, em situações onde a gente tem que controlar um impulso, um comportamento, um pensamento ou uma emoção, a gente precisa dessa função executiva, que chama controle inibitório, ou controle inibitório, ou tem uma outra nomenclatura no inglês que me falha agora a memória. Mas essa função executiva, ela é extremamente importante em diversos aspectos da vida humana. Então, quando a gente tem que se autocontrolar para não comer, principalmente no atleta, quando a gente tem que se autocontrolar para fazer uma alimentação correta, seguir o plano alimentar, controlar uma emoção, que você vê alguma notícia em mídia social, que você vê ou conversando com alguém, controlar uma emoção de não brigar com o treinador, que o treinador quer que faça alguma coisa e o atleta não quer fazer, enfim. Todas essas situações onde você tem que inibir um comportamento, você tem que ter o autocontrole, isso usa a função executiva, né? E esse experimento que está na tela aí mostra isso bem. Então, diferentemente de executar uma tarefa cognitiva prolongada, esse estudo fez o quê? Ele pediu para os voluntários regular a emoção deles, né, antes de fazer o exercício. Como que eles fizeram isso? Então, em 3 situações diferentes, né, numa situação controle, numa situação que eles controlavam, suprimiam a emoção deles, e numa outra situação que eles não suprimiam a emoção deles, eles faziam o quê? Assistiam um vídeo, né? E durante esse vídeo, que era um vídeo bastante nojento, né? Ou bastante desprazeroso de assistir, eles não podiam manifestar nenhuma emoção. Como que eles controlavam isso? Eles davam recompensa para a pessoa. Então, a pessoa tinha que manter uma postura neutra em relação ao vídeo. Numa outra situação, a pessoa podia extravasar no vídeo. E na outra situação, não tinha vídeo nenhum, né? E aí o que eles fizeram foi um teste de 10 km na bike, né? E mediram aqui a potência que os voluntários conseguiam sustentar durante esse teste de 10 km na bicicleta. Então, ó, na situação controle, que são os triângulos, foi a situação onde a potência durante os 10 km foi mantida no maior valor. Na situação onde a emoção foi suprimida antes, a potência foi menor do que na situação controle. E na situação onde ele assistiu o vídeo, mas não podia esboçar qualquer tipo de emoção, foi a mesma coisa, praticamente a mesma coisa que na situação controle, né? Então, ou seja, regular a emoção, não extravasar essa emoção, possivelmente sobrecarregue as estruturas cerebrais que geram controle inibitório, e uma dessas estruturas cerebrais que são responsáveis por esse controle inibitório é o córtex cingulado anterior, que participa da formação da percepção de esforço. E o que explica nesse experimento também o porquê que eles tiveram um desempenho pior nos 10 km na bike é exatamente porque a percepção de esforço deles, no quadradinho aqui, ó, na situação que eles suprimiram a emoção, né, a percepção de esforço deles está maior ao longo do exercício comparado com as outras duas, né? Então, embora a tarefa Stroop ou outras tarefas cognitivas não sejam específicas, né, não é o que acontece no dia a dia, elas são manipulações experimentais que podem ser utilizadas para investigar uma função do cérebro, uma função cerebral, uma função cognitiva que é extremamente importante em diversas áreas do dia a dia, né? E recentemente um estudo qualitativo questionou lá na Austrália para alguns atletas profissionais e membros de comissão técnicas desses atletas profissionais, quais situações do dia a dia eles achavam ou eles sentiam que mais gerava fadiga mental neles. E essas foram as 3 situações, né?
As mídias sociais, foi a que foi mais reportada entre esses atletas. Dirigir, né? Foi uma segunda aí, mas não sei se era exatamente em ordem de grandeza, tá? Mas dirigir também foi uma situação do dia a dia que eles reportavam parecer gerar bastante fadiga mental neles. E as cobranças dos patrocinadores e dos próprios treinadores, né? Então, isso aqui exemplifica talvez bem o que eu expliquei a respeito da função executiva controle inibitório. Então, muitas vezes nas mídias sociais, e principalmente agora com essa polarização política, as pessoas podem sentir vontade, né? Sentir muitas emoções e reprimir essas emoções. E isso pode gerar uma fadiga mental. Ou podem ver vídeos que gerem emoções e a pessoa reprime, enfim, diversas situações. Outra situação em relação à mídia social diz respeito à questão de smartphone, né? Que também diversos estudos, tem um pessoal da Universidade Federal da Paraíba, se não me engano, trabalhando bastante com smartphone, utilização de smartphone, desempenho esportivo, mas mais desempenho técnico e tático em esportes coletivos, mostrando que a utilização prolongada de smartphone gera a sensação também de fadiga mental e compromete o desempenho em esportes, desempenho técnico e tático em esportes coletivos, né? Dirigir, toda hora você tem que inibir uma resposta, né? Toda hora você tem que pisar no freio, acelerar, não ir para um lado, não ir para o outro. Então, toda hora você está realizando o controle inibitório para dirigir, né? Principalmente quando você quando você está no trânsito, né? Então, principalmente nas grandes metrópoles, aqueles atletas que vão treinar ou vão para competições dirigindo, isso pode ser um fator que pode levar a fadiga mental por sobrecarga dessas estruturas cerebrais responsáveis pelo controle inibitório, né? E essas questões emocionais, de cobrança do patrocinador, ou problema com família, enfim, todas essas questões que podem fazer com que a pessoa reprima a emoção, reprima sentimento, né? Tem que autocontrolar a emoção, tem que autocontrolar o sentimento em virtude de alguma situação assim, extra treinamento. Então, tudo isso poderia gerar fadiga mental, né? Então, é uma situação que quando ocorre, poderia gerar fadiga mental e comprometer a capacidade de sustentar um exercício de alta intensidade, que é muito importante para as provas de longa duração. Certo? É isso aí. Era isso que eu tinha para apresentar para todo mundo aí. Opa, valeu, Thiago. Maravilha. Thiago, tive um probleminha aqui, perdi o começo da tua palestra. Vou frustrar os caras aí. Pedir para começar de novo? Viu? Mas aí, à medida que eles vão fazendo, eu tenho tentado sacaneá-los também, porque eles ficam me sacaneando aí. E aí, à medida que eles forem perguntando, eu vou fazendo as minhas aqui também. Apesar de que eu fiz uma só, né? Mas eu acho que esse fazendo antes da gente iniciar aqui a nossa rodada de perguntas, eu acho que esse tema ele é extremamente importante e eu acho que a gente vai ter aí ou tem para o futuro uma perspectiva muito interessante de interferência direta na performance, no desempenho dos atletas, porque a gente tem hoje uma série de fatores que são muito mais estressantes do que a gente tinha muito tempo atrás. Né? E você tocou num ponto aí, né, até vou te pedir depois a gentileza, não sei se esse artigo está disponível, se você puder compartilhar. Compartilhe, sim. Eu não vi, gostaria muito de ler. Mas a gente tem percebido hoje que esse estresse, principalmente quando a gente pensa de dirigir, quando a gente pensa nas mídias sociais, isso tem sido muito frequente, e isso interfere demais no comportamento, né? Não estou dizendo de performance, mas eu estou dizendo no comportamento, e que é óbvio que a gente pode levar isso para performance também. É um comentário que alguém fez em alguma
rede social que o cara não gosta e aquilo desestrutura o cara e ele gasta muita energia pensando no que o cara escreveu, por que o cara escreveu. Às vezes é só um achismo, às vezes o cara nem quis dizer o que o atleta está entendendo que ele quis dizer, enfim. E a gente sabe que tem uma série, não só pensando nessa questão emocional, nessa questão de fadiga mental, mas a gente também tem aí alguns processos bioquímicos que são importantes e que o cara acaba usando até parte do glicogênio que ele tem para a competição, né? O que ele tem para usar como fonte de energia para poder voltar no estado basal em função, às vezes, até da quantidade de adrenalina que o cara, dependendo da pessoa, de como ela se comporta em função desses, não sei se é problema, né? Mas, por outro lado, também a gente tem hoje uma grande quantidade de treinadores que têm reclamado absurdamente dessa questão das redes sociais, do smartphone, do videogame, de uma série de coisas e que tem uma interferência direta. E a gente fala isso, eu faço parte também desses treinadores, mas a gente sempre fala isso com relação à perspectiva de que o cara não dorme, né, de que isso interfere no sono do cara, de que isso interfere na qualidade e na quantidade de tempo que ele tem de recuperação entre um treino e outro, e aí um tempo que era para ele destinar, ele acaba dormindo menos, ele acaba se alimentando pior, né? Não com a mesma qualidade, enfim. São coisas que a gente tem muita especulação e que pode ter uma relação direta com essa fadiga mental que você apresentou para a gente, que a gente às vezes linka isso com outros problemas, né? Basicamente com fatos que a gente consegue acompanhar no dia a dia dentro do treinamento, que são esses que eu falei, né? Do cara passar mais tempo em rede social, do cara passar mais tempo jogando videogame, em função disso ele dorme menos, ele descansa menos, ele se alimenta pior, enfim, uma série de outras questões, sem pensar que isso também poderia, inclusive, levar a uma dificuldade maior de aprendizagem, principalmente por conta da percepção de esforço ou por conta de como ele percebe a fadiga durante esses exercícios. Mas, enfim, acho até que a gente tem questões parecidas com isso que eu estava dizendo aqui, aí a gente vai discorrendo durante as tuas explicações aí. Né? Legal. Pode falar. Não, você tocou num ponto importante que eu não lembro se eu comentei lá no final. A utilização de smartphone, a luz, essa luz azul que vem do smartphone, diversos estudos têm mostrado que essa luz azul compromete a qualidade e a quantidade do sono, né? E o sono a privação do sono é uma situação que compromete também a capacidade de sustentar o exercício. A gente está trabalhando numa meta-análise sobre isso, embora essa meta-análise aqui nos resultados preliminares tenha apontado um efeito pequeno da privação de sono sobre o desempenho em exercício de resistência, essa privação de sono realmente compromete a resistência. Embora seja pequeno, ela compromete, né? E quando a gente fala de atleta de elite, mesmo que seja pequeno esse efeito, pode valer a medalha e o trabalho de um ano inteiro, né? Então, acho que é uma coisa que requer uma atenção minuciosa por parte da comissão técnica, uma compreensão dos atletas também, né? Então, o uso de smartphone, que a pessoa seja uma pessoa muito bem resolvida e que não vai precisar de autocontrole emocional para mexer na mídia social. Ela não vai gerar fadiga mental. Mas ela usar o smartphone à noite pode comprometer o sono dela. E o sono compromete o desempenho no exercício. E esse comprometimento é em virtude de uma percepção de esforço aumentada durante o exercício, né? Então, esse modelo psicobiológico de fatores determinantes da resistência prediz bem essa piora do desempenho por conta da privação de sono. Uma vez que a privação de sono não muda nenhum parâmetro cardiorrespiratório metabólico,
mas faz com que a pessoa sinta o exercício mais difícil, né? Então, é uma coisa que realmente os treinadores têm que estar atentos. E eu também falei disso, Thiago, porque você vai pegar grandes competições, às vezes você tem... Se a gente pegar o nosso Campeonato Brasileiro aqui, a gente tem 4 dias, e às vezes esses caras competem nos 4 dias. Né? Se a gente pegar um campeonato mundial, às vezes os Jogos Olímpicos, o cara vai para a pista 3 vezes, 4 vezes, e às vezes são dias consecutivos. E às vezes o fato dele fazer, por exemplo, uma eliminatória muito boa, e eu estou dizendo isso, são fatos reais, tá? Não estou especulando, não. O cara fazer uma eliminatória muito boa e aí você percebe que o cara passa a noite acordado, né? Aquela euforia, vai para a rede social e todo mundo comenta e todo mundo fala, e aí no dia seguinte, às vezes o cara, não estou dizendo que o motivo é esse, mas às vezes o cara não vai tão bem, e aí o cara vai para a rede social e aí fica aquela coisa, né? Se é Deus, vira uma bola de neve, né? Exatamente, exatamente. Então eu acho que poder, eu não sei, eu sinceramente não sei de que forma a gente poderia controlar isso, mas o ideal é que a gente conseguisse que eles ficassem alheios pelo menos essa é a minha opinião, né? Nesse sentido, principalmente durante a competição, porque o que a gente percebe é que realmente atrapalha demais. Acredito. Principalmente nessa questão emocional, né? O cara vai do céu ao inferno de um dia para o outro. É muito estranho isso. E mídia social, todo mundo fala o que quer, né? Então você pode falar que o cara é muito bom hoje e dizer que ele uma porcaria amanhã. No dia seguinte. Então, e isso acontece muito. E lidar com isso não é uma coisa tão simples. Mas, Thiago, brigadão. Rodrigo? Thiago, pergunta minha aqui. Né? Então, eu te fiz essa pergunta, isso também é uma situação real que eu vou te perguntar aqui. Né? Se você acredita que os atletas que passam muito tempo no videogame antes de uma competição pode ter alteração da PSE em relação à fadiga, né? Pode ter alterada essa relação da PSE em relação à fadiga e aí uma interferência direta no desempenho. E aí o Rodrigo, na mesma linha, né, o uso excessivo de jogos no computador em dias de provas podem acarretar prejuízos na performance? Eu acredito que sim, tá? Embora não tenha nenhuma investigação que tenha, se eu não me engano, tem um estudo só que fez com videogame e é do pessoal da Federal da Paraíba. Se eu estiver falando errado, vocês me desculpem. Se alguém vê esse vídeo aí, acho que é professor Eduardo Pontes, se não me engano, que fez como intervenção o uso de videogame, se não me engano. Se eu estiver falando errado, me desculpe. E que mostrou que sim, né, que pode comprometer a utilização. A utilização de videogame pode comprometer o desempenho. E esse comprometimento vem por uma percepção de esforço aumentada. Né? Agora, independentemente do videogame em si, o videogame envolve a utilização dessa função executiva, que é o controle inibitório. Então, para você, dependendo do jogo que você estiver jogando, um pouco mais, dependendo do jogo, um pouco menos, você vai usar esse controle inibitório por muito tempo. E se você usar isso por muito tempo, você pode induzir um estado de fadiga mental. Né? Outra questão do videogame, e aí eu tiro como experiência própria minha, quando eu jogava videogame que eu era moleque. Eu ficava muito irritado quando eu perdia no videogame. Já cheguei a quebrar vários controles. Então, se ele tem essa sobrecarga emocional e ele inibe essa sobrecarga emocional, então o cara fica irritado, não consegue passar de fase no videogame. E para não tacar o controle na parede, ele se autocontrola e usa dessa inibição de resposta para se autocontrolar. Se ele fizer isso por muito tempo, ele vai gerar um estado de fadiga mental e isso vai comprometer o desempenho, com certeza. Fora isso, tem a questão do sono. Então, se ele usa o videogame antes de dormir, muito provavelmente ele não vai ter a mesma qualidade de sono, a mesma higiene. Uma higiene de sono é muito importante, né? Ele não vai ter a mesma qualidade de sono. E isso vai gerar um estado de fadiga mental,
que vai comprometer o desempenho. Não, perfeito. Rodrigo, alguma consideração, Rodrigo? Não, a única consideração que eu queria fazer é que realmente essa situação, e aí ele me fez remeter à minha pré-adolescência, quando eu ganhei meu primeiro videogame, e realmente esse fato de quando a gente não passava de fase, eu já quebrei alguns controles também, e consequentemente a minha mãe quebrava eu após eu ter quebrado o controle, entendeu? Mas é uma coisa muito interessante, porque alguns atletas acabam postando até stories no Instagram, né, de jogos que eles acabam, principalmente aqueles de tiro, que eu não sei nem o nome lá, mas tem um nome que eles... É bem jogado entre eles aí. E, cara, às vezes você vê o cara irritado pô, você não matou o cara, você não pulou a cerca, alguma coisa assim que tinha que fazer. E realmente esse lance, né, de repente ele guardar essa raiva, essa fúria, realmente pensando por essa linha, acho que foi muito, muito bem abordado, Thiago. Obrigado aí pelo apontamento. Existe muito, como é que eu vou explicar isso? O modelo psicobiológico ele é muito conhecido na ciência do esporte, né? Tem muito estudo, né, sobre... Muito não, mas tem bastante estudo e vem ao longo do tempo crescendo muito. E esse aumento do uso de tecnologia, de conexão entre as pessoas e tudo mais, isso gera essa questão nova, né? Da questão da fadiga mental e tudo mais. Só que existe um modelo teórico da psicologia que é muito antigo, que é do começo da década de 90, que é um modelo teórico que eles chamam de Strength of Self-Control, força do autocontrole, né? Que esse modelo, o que ele prediz? Toda vez que você tem ele prediz que esse modelo fala assim, o autocontrole ele tem uma força que é limitada e toda vez que você usa o autocontrole, você depleta essa força. E aí, se você faz uma tarefa que você usa o autocontrole, depleta esse autocontrole e vai para uma tarefa seguinte que dependa do autocontrole, o desempenho dessa tarefa que depende do autocontrole vai ser comprometido, né? Então, esse modelo teórico da psicologia, que é antigo, é de um cara que chama Baumeister, se eu não me engano, mostrou já, diversos estudos já mostraram, que independente do domínio que a gente está falando, então, seja um autocontrole emocional que você faz antes, e depois você faz um autocontrole comportamental. Seja um autocontrole cognitivo, depois um autocontrole comportamental. Seja um autocontrole de pensamento, depois um autocontrole de comportamento. Então, independentemente do domínio que a gente está falando, quando a gente usa o autocontrole, a gente, em uma tarefa, a tarefa subsequente, que vai depender do autocontrole, vai ser comprometida, né? Então, os estudos mostram de um modo geral isso, né? E o exercício em si é um comportamento, né? Então, parar o exercício é uma tomada de decisão, né? E como tomada de decisão, você tem que decidir se você vai parar ou não, ou você luta com essa resposta, com esse impulso de parar o exercício, para cada vez melhorar o seu desempenho, para tentar melhorar o seu desempenho. Essa luta por você parar o exercício ou não, ela é um comportamento de autocontrole. Então, o exercício em si é uma tarefa de autocontrole, né? Maravilha. Valeu, obrigado. Que é isso. Próxima, Rodrigo. Isso. Pergunta do Domingos Pandeló. Tiago, boa noite. Obrigado pela palestra. Como incorporar, em termos práticos, o modelo psicobiológico na rotina de treinamento? Wanda, ótima pergunta, cara. Ótima pergunta mesmo. Eu acho que não... Assim como o modelo da fadiga muscular gerou muita informação prática, né? O modelo psicobiológico
está indo nesse caminho ainda. Obviamente não tem tantas coisas quanto o modelo da fadiga muscular, que criou o consumo mais de oxigênio, os limiares, a velocidade aeróbica máxima, economia de movimento, monitoramento do treinamento, estratégia de monitoramento do treino, recurso ergogênio. O modelo psicobiológico não está, obviamente, dada a sua criação, seu tempo de criação, não está ainda nesse aspecto, né? Nesse ponto. O que eu acho? Eu acho que a questão da mensuração, se o atleta está em fadiga mental ou não, é uma coisa importante, né? Porque você diagnosticando que o atleta está em fadiga mental, você consegue fazer alguma coisa para tentar reverter esse quadro. Você pode tentar reverter esse quadro, né? Então, medidas de fadiga mental. E o que a gente tem hoje para medir fadiga mental? Escala analógica visual. Então, a escala analógica visual, repetida várias vezes, e você vai monitorando essa percepção do atleta de fadiga mental. O Brooms também pode ser utilizado, né? Então, a percepção de fadiga do Brooms, que é o famoso POMS, né? Que é uma versão reduzida do questionário POMS, os tópicos relacionados só à fadiga e ao vigor podem ser utilizados, né? Medidas de desempenho cognitivo, né? Porque a fadiga mental ela é caracterizada por uma sensação de cansaço e falta de energia e por diminuição do desempenho cognitivo. Além disso, você tem marcadores biológicos, que seria alteração no traçado eletroencefalográfico. Isso ainda não é uma realidade na prática, e eu acho que nem vai ser, né? Porque é muito complexo, né, analisar um ECG. Mas essas medidas perceptuais e essa medida de desempenho cognitivo talvez seja uma estratégia interessante para você dizer que o atleta está em fadiga mental. Uma outra estratégia interessante seria em relação ao monitoramento do treinamento. Então, usar a percepção de esforço como uma ferramenta para monitorar o treinamento, né? Aí nós temos a questão da PSS sessão, né? Então, a relação entre a carga externa de treinamento e a carga interna de treinamento pela PSS sessão pode ser uma situação. Um teste de exercício submáximo no aquecimento, onde é mensurada a frequência cardíaca, então um marcador biológico e um marcador psicobiológico. É mensurada a frequência cardíaca e a percepção de esforço. Ou até mesmo ainda, um exercício autorregulado pela percepção de esforço, né? Então, a ideia é que se a pessoa está muito cansada, como o mecanismo pelo qual a fadiga mental altera o desempenho é via percepção de esforço, então se você medir, vamos supor, fazer um exercício constante, uma rotina de aquecimento, sabe, que é constante, que é igual, todos os dias, e medir a frequência cardíaca e a percepção de esforço do atleta, em uma situação de fadiga mental, que é o que ele vem experimentando fadiga mental, a percepção de esforço para a mesma carga externa de treino, para a mesma intensidade de exercício, tende a estar maior. Então, pode ser uma aplicação prática do modelo psicobiológico. Panda, considerações? Clodoaldo, eu tinha caído. Eu voltei agora e não ouvi a resposta. Posso resumir ela. Eu não ouvi a resposta, mas sendo o Thiago Lopes, eu concordo com o que ele falou. Depois eu vou dar uma olhada no... Eu consegui assistir a palestra inteira, mas quando eu entro nas perguntas, eu vou... Infelizmente. Está muito ruim a conexão. Nós percebemos aí. Bom, vamos para a próxima. Aí, ao final, a gente tenta voltar nela, Panda. Pode ser, Thiago? Pode. Então, beleza. Pergunta do Henrique Martins, treinador do Esporte Clube Pinheiros, do Salto com Vara. Opa! Diz ele que ainda é atleta. Bom, não posso discutir com o cara. O cara é campeão mundial, pô. Então não dá para discutir com ele, né? Imagina. Parabéns, Thiago, pelo trabalho. Você acha que a ativação cognitiva pode ajudar no controle motor durante atividades de longa duração?
Boa pergunta, Henrique. Obrigado pelos parabéns. Tive a oportunidade de conversar com o Henrique numa mesa redonda que teve lá no Centro Olímpico, lá. Foi bem legal. Então, cara, para ser bem sincero para você, eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. Não conheço evidência de que um trabalho cognitivo prévio possa alterar o controle motor. É bem possível, porque, por exemplo, a fadiga mental altera desempenho em um teste de passe. Então, altera o controle motor e ou o controle cognitivo, né? Já que o teste de passe que existe para o futebol tem um aspecto não só de controle motor, mas como é que fala? De espaço, de percepção espacial, de tomada de decisão, dependendo também do teste, enfim. Eu acho que assim, é uma linha tênue, é mais ou menos a mesma coisa daquela questão da potencialização pós-ativação, treinamento concorrente. Ativação, se ela for muito prolongada, ela pode causar fadiga. Se ela for curta, eu não sei, não conheço se existem trabalhos que mostraram que isso melhora o controle motor. Fala, Tiagão, tudo bem? Escuta aí, então. Na verdade, a minha pergunta, como você está trabalhando com esporte de longa duração, né, principalmente a corrida, e você sabe que eu venho do futebol também, então lá tem essa grande questão com relação a aspectos cognitivos, tanto a demanda física, né, do futebol, quanto a demanda cognitiva, enfim. Você tem muitas coisas que são envolvidas durante um jogo. E aí eu trouxe isso um pouquinho para o salto com vara, quando eu estou fazendo uma parceria, na verdade, com o Milton, lá se não me engano, em Ribeirão Preto, da Sensorial Esportes. Não sei se você já viu falar. Não conheço. E a gente está criando um procedimento de avaliação diária de cognição. Né? Então, como eu faço o CMJ diariamente, e vou passar a fazer aspectos cognitivos. Então, para achar uma média, e aí talvez eu vou poder te dizer se vale a pena ou não. E dentro disso eu estou criando exercícios cognitivos, né, de estímulo cognitivo. Obviamente, salto com vara tem uma grande demanda, né, de percepção corporal. Então, paralelamente, eu estou criando exercícios cognitivos para tentar entender como que esse atleta chega no treino, principalmente o treino de salto, e, né, cognitivamente, e de repente com algum estímulo cognitivo aí no físico, né, na questão mais de habilidade e tal, se isso vai influenciar na hora do salto. Interessante. Na verdade, eu vou poder te falar mais tarde. E a gente vai criar uma linha, né, como a gente cria o SWC no CMJ, a ideia é ter uma média diária dele, como que ele se comporta durante a semana. Uhum. E aí, de repente, também tem alguns aspectos relacionados à qualidade do sono. Legal, a ideia é boa. Acho que ela casa um pouco com a resposta do Panda, né? Então, qual que seria a aplicação prática do modelo psicobiológico? Talvez essa questão do monitoramento da função cognitiva, que quando a pessoa está em fadiga mental, é piorada, né? O que eu sei que tem de evidência, por exemplo, é que quando o atleta está em overreaching, a função cognitiva é piorada. Então, pode ser que você monitorar a função cognitiva é uma ferramenta a mais na caixinha de ferramenta para você, tem que reajustar essas cargas aí, né? Ou tem que dar descanso, ou tem que fazer alguma intervenção, cafeína, estimulação transcraniana, o que for, alguma coisa para reverter isso daí. Então, acho que é uma ideia sensacional. Exato. Aí você tocou na estimulação transcraniana. Você já tem algum trabalho em cima disso? Já chegou a dar uma utilizada? Então, se não tivesse a pandemia, a sequência do meu trabalho era saber se a estimulação transcraniana reverteria o efeito da fadiga mental. Então, eu sei que tem estudo, por exemplo, que mostra que quando você estimula o córtex pré-frontal, saiu recentemente, inclusive, esse estudo, quando você estimula o córtex pré-frontal, que é uma área do cérebro que o controle inibitório participa,
Você estimula o córtex pré-frontal, melhora o controle inibitório e você consegue melhorar a tolerância ao exercício. Você melhora a capacidade de sustentar o exercício de alta intensidade, né? Corroborando com essa ideia de que o controle inibitório possa ser uma função executiva importante do desempenho de resistência, entendeu? Então, o que tem de evidência é isso. Ou é o efeito mesmo da estimulação transcraniana sobre o desempenho, e aí você pode ter estimulação no córtex pré-frontal ou no córtex motor direto, que é o que faria mais sentido, né? Esse estudo do córtex pré-frontal, que é do Samuel Marcora, ele objetivou investigar mesmo essa questão da resposta inibitória. Então, ele melhorou a resposta inibitória com a estimulação e isso melhorou o desempenho. E o desempenho melhorou porque a percepção de esforço está menor. Então, mostra que as estruturas cerebrais relacionadas com a percepção de esforço, com a resposta inibitória, possam estar ali por trás dessa regulação do exercício. Tá. Mas aí isso está bem relacionado bastante com relação à parte física, né? E com relação a, por exemplo, no caso do futebol, a tomada de decisão, a visão periférica. Cara, eu acho que tem alguns estudos que fizeram isso. Tem muito estudo da psicologia, tá? Aí seriam não com testes específicos do futebol, mas seriam alguns testes para medir especificamente alguma questão de espaço, percepção visual, tempo de reação, enfim. Mas ninguém fez isso especificamente para um teste válido para o esporte coletivo. Até onde me vem à cabeça, tá? Vamos, a gente vai mantendo contato aí. Beleza, valeu, Henrique. Show de bola, valeu. Show, valeu. Olá, Rodrigo. Pergunta do Rodrigo Dario, Thiago. O sono pode ser um fator determinante nessas determinantes de performance da quais você citou? Eu acho que ele já respondeu antes, porque eu já tinha feito antes de você e ele ter debatido após o encerramento da palestra, mas eu acho que ele já respondeu. A gente abordou esse tema assim, com certeza. O sono e ele vai interferir na percepção de esforço, né? Valeu, obrigado. Dormiu pouco, dormiu mal, mesmo exercício que você achava que era fácil, vai estar muito mais difícil, você vai tolerar ele muito pouco. Obrigado. Nada. Pergunta do Wilton Darleans. Uma sobrecarga de forma cognitiva numa situação hipotética do atleta em época de provas de universidade poderia ser um fator detrimental da sua performance? Com certeza, né? Foi o que a gente abordou. A prova, além de ter o componente, talvez ele não tenha um componente de inibição de resposta cognitiva, né? Mas ele deve ter um componente de inibição de resposta emocional, né? Então, tem pessoas que ficam aterrorizadas com prova, né? Não só a prova física do teste, enfim, mas fazer uma avaliação é um terror para as pessoas. E ele tendo que controlar essa emoção, com certeza pode gerar nele uma situação de fadiga mental. Wilton, considerações? Sim, a minha consideração foi em cima eu pensei mais nos atletas mais jovens, que eles têm que se envolver com a prática, o estudo com a sua prática desportiva. Eu achei que isso poderia ser um fator bem... talvez a gente não saiba ainda como controlar esse tipo de situação dentro da parte da performance. Mas foi bom. É bom pensar isso. A pergunta é ótima. A gente, como trabalha lá com atleta jovem no Centro Olímpico, que a gente trabalha também, além do atleta jovem, a gente trabalha com bastante atleta carente. Então, essa dimensão psicossocial também, onde tem emoção, tem sentimento, tem pensamento, e essas crianças têm que lidar com essas coisas, além dessa questão das provas na escola,
com certeza são questões que envolvem o autocontrole, né? O autocontrole do pensamento, o autocontrole da emoção, o autocontrole do sentimento. Então, a criança pode estar indo para uma competição, está indo para um treinamento importante, num estado de fadiga mental que pode comprometer o exercício. Não, perfeito, gostei. Muito bom mesmo. Parabéns, Thiago. Obrigado. Rodrigo? Pergunta do professor Ricardo Freitas. Boa noite, obrigado pela palestra, Thiago. Em carga cognitiva positiva, até antes de competição, o atleta tem a probabilidade de resistir de forma considerável para um bom desempenho? Eu acho que eu entendi a pergunta, assim. O atleta profissional, né, embora isso careça de mais investigação, ele parece ser resistente à fadiga mental. A hipótese qual que é? É que o atleta ele é constantemente exposto a essas situações que ele tem que inibir resposta. Então, ele tem que inibir um convite para sair, ele tem que inibir um convite para tomar uma cerveja, ele tem que inibir um convite de ter um comportamento social errado, ele tem que controlar, inibir a vontade de comer doce, inibir a vontade de comer McDonald's, inibir a vontade de comer um churrasco, ele tem que inibir a emoção de brigar com um patrocinador que quer que ele faça alguma coisa, mas ele está constantemente exposto a essas situações que podem sobrecarregar o cérebro e induzir a fadiga mental. Então, ele parece ser mais resistente, né? Um estudo que foi feito com atletas prévio, ciclistas de longa duração, ciclistas de endurance, 30 minutos de sobrecarga cognitiva não induziu fadiga mental neles, né? O nosso estudo com 45 minutos induziu fadiga mental neles. Então, o atleta possivelmente é adaptado a resistir à fadiga mental por conta desse contexto que ele vive, né? Ou ele só é atleta profissional porque ele tem uma resistência à fadiga mental maior, entendeu? Então pode ser as duas coisas, né? Os atletas que têm uma resistência à fadiga mental maior foram selecionados porque eles conseguem lidar com as situações aversivas do treino. Então o cara tem que cumprir um treino. Ele vai ter um monte de sensação aversiva, percepção de esforço alta, dispneia, dor. Ele tem que cumprir aquela sessão. Então ele lida com a inibição da resposta de desistir da sessão de treino. Ele lida com a inibição da resposta de situações emocionais, ele lida com a inibição de resposta de situações de pensamento, ele lida com a inibição de resposta durante várias situações que ocorrem durante o treinamento dele. Então, ele pode ser uma pessoa que somente as pessoas que já têm essa resistência à fadiga mental podem aguentar tudo isso, né? Então, ou ele adquire, ou esse é um processo de seleção da modalidade. Essa é uma questão que não está resolvida ainda. Acho que eu respondi, não sei se eu entendi certo. Ricardo, era isso? Alguma consideração, Ricardo? Opa, é sim, Clodoaldo. Quer dizer assim, o atleta já está muito mais preparado, né, para tudo. Praticamente é uma verdadeira máquina, né, que já é capaz de suportar toda essa pressão e depois consideravelmente ir mantendo a sequência em provas, né, mantendo sempre aquele mesmo ritmo, mesma intensidade, sem perder. Diferentemente do que mostra alguns estudos que acabou de mostrar do Thiago aí, que às vezes deve ter sido por pessoas também, né, que praticam o seu esporte do dia a dia, né, ou de média intensidade, mas que passam por um estresse não só na parte do estudo aí, mas também em casa, né, do dia a dia, do trabalho e assim por diante. Com certeza. Perfeito. Maravilha. Muito obrigado. Olá, Rodrigo. Outra pergunta do professor Wilton Darleans. Poderia esse modelo psicobiológico ter ou estar sob influência do eixo neuroimune-endócrino? Por acaso, vocês procuraram observar?
Então, não, nós não tínhamos medidas para mensurar a participação do eixo neuroimunoendócrino, né? No modelo psicobiológico em si, o fator predominante é a percepção de esforço. E a percepção de esforço depende de informações aferentes de receptores localizados no sistema cardiorrespiratório e no sistema músculo-esquelético, ou de informações que são liberadas em paralelo juntamente com o recrutamento motor, juntamente com o comando motor, que a gente chama de descarga colorária. Essa palavra é bem difícil. Colorária. Então, a formação da percepção de esforço, a princípio, não envolve o eixo neuroimunoendócrino. Porém, essa teoria de formação da percepção de esforço, dos mecanismos por trás da formação da percepção de esforço, ela já é investigada há muito tempo, desde o século XIX, né, desde 1880, alguma coisa assim, já se questiona como que a gente percebe um determinado esforço, né, e até hoje não tem uma resposta definitiva, né, principalmente quando a gente olha só para dentro da cabeça. As informações aferentes ou as descargas colorárias, legal, tudo bem, isso é o que está entrando de informação. Entra de informação no cérebro e dentro do cérebro várias áreas parecem estar envolvidas no processamento dessa informação até o córtex sensorial formar a percepção de esforço, né? Pode ser que algumas citocinas inflamatórias ou outras moléculas relacionadas ao sistema imunológico, sistema endócrino, que influenciem no sistema nervoso central, podem ser que participem desse comprometimento da percepção de esforço. Por exemplo, vou dar um exemplo mais concreto. O atleta, quando está em overreaching, né, que ele está com o eixo neuroimunoendócrino comprometido, então ele tem citocina inflamatória sendo produzida ali, bastante citocina inflamatória e outras substâncias ali, o que acontece é que ele percebe o mesmo exercício de uma forma mais difícil do que ele perceberia se ele não tivesse em overreaching. Então, ou seja, não tem mais descarga colorária, ou o sistema cardiorrespiratório e o sistema metabólico estão funcionando igual, mas o exercício está mais difícil, né? Mais difícil. Possivelmente alguma molécula ali relacionada a esse eixo possa estar envolvida, mas eu desconheço. Ou até mesmo eu acho que a literatura ainda não conhece isso, porque o mecanismo, principalmente dentro da cabeça, ainda é muito pouco explorado, ainda é muito pouco conhecido, né? Na situação da fadiga mental, por exemplo, o que a gente sabe é que a descarga colorária para a formação da percepção de esforço e as informações aferentes, pelos resultados que a gente mostrou aí, não mudam. Então, é o processamento do sinal que está errado. Alguns grupos de pesquisa argumentam que possivelmente seja o córtex cingulado anterior, que participa no processo da formação da percepção de esforço. Mais especificamente, seja o acúmulo de adenosina no córtex cingulado anterior, que compromete de alguma forma, que não sabe exatamente como é que é, na formação da percepção de esforço. Então, algumas moléculas poderiam também interferir no sistema nervoso central e comprometer. Eu pensei que alguns peptídeos poderiam estar envolvidos nesse processo. Por isso que eu perguntei. E esses peptídeos poderiam estar envolvidos em algum tipo da parte de antígenos ou até de informações. Poderiam funcionar como informações. E outra também, eu pensei em algum hormônio. O hormônio que eu mais pensei foi a melatonina mesmo, porque se de alguma forma isso poderia estar influenciando nele, ou a serotonina também. Então, perfeito.
a serotonina poderia estar influenciando, principalmente porque tem um trabalho, eu não sei se me lembro desse trabalho, não, mas trabalho não, foi em fisiologia, acho que foi no livro de fisiologia, comentavam que a baixa, e hoje a gente já percebe isso, a baixa de serotonina muito está ligada com um fator principalmente de uma doença, a doença, caramba, como é que a gente chama? A esquizofrenia. Então, a falta de percepção ao seu redor. Então, esse que eu pensei, por algum acaso, que poderia ter algumas moléculas ou alguns peptídeos que poderiam estar envolvidos nesse processo. Mas, perfeito. Ótimo. Pode ser sim, é um campo de investigação. Eu acho que é um campo rico. Mecanismo de formação de percepção de esforço é uma coisa que eu me interesso e é um campo de investigação, né? Bem fértil, por sinal. Bem fértil, por sinal. Então, quais os neurotransmissores estão por trás da formação da percepção de esforço, não é totalmente investigado e reconhecido isso ainda, né? E conhecido isso ainda. Então, pode ser que os peptídeos, né, relacionados com inflamação e tudo mais, ou alguns neurotransmissores estejam envolvidos, com certeza. No caso específico da fadiga mental, é o acúmulo de adenosina. Parece ser o acúmulo de adenosina. Certo. Não, tudo bem. Depois eu vou ver se eu consigo um pouco mais de informação também, porque eu acho que é legal saber um pouco mais sobre isso. Parabéns, Thiago. Obrigado novamente. Obrigado, Hilton. Olá, Rodrigo. Vamos lá, outra pergunta do professor Ricardo Freitas. Existem estudos que demonstram o tempo ideal ou próximo a isso de carga cognitiva positiva em que o atleta mantém o desempenho considerável em competições? Então, deixa eu ver se eu entendi direito a pergunta. Talvez é o tempo, né, que seria necessário para o atleta de ter fadiga mental, né? Não tem um tempo ideal ainda, né? Não tem um tempo que você fala assim, se o cara fizer X de tempo, se o atleta fizer X de tempo, não, ele vai ter fadiga cognitiva. O que a gente sabe é que 30 minutos não gerou, 45 minutos gerou. Então, talvez alguma coisa maior que 30 minutos já possa aumentar a chance da fadiga mental aparecer e isso comprometer o desempenho na competição. Aí, Thiago, no caso, eu até me expressei um pouco errado aí, mal aí, no caso cognitivo emocional positivo, né? Entendi, agora entendi. Então, de você fazer uma estratégia ao contrário, de motivação. Ao contrário. Então, tem alguns estudos interessantes a esse respeito, que deixa eu ver se eu lembro exatamente do estudo. Os atletas, um grupo de atleta treinou normal, né? Fez um treino normal de resistência. Outro grupo, durante o treino, foi incentivado a falar palavras positivas dele, né? Falar coisas boas, gerar uma sobrecarga emocional positiva. E eles mediram a resistência antes e depois desse período de treinamento. O grupo que treinou com essa experiência de palavras positivas teve ganhos maiores na resistência do que o grupo que treinou normal sem os ganhos de palavra positiva, sem a utilização de palavra positiva. Então, o incentivo, né, essa emoção positiva, como você bem colocou, pode sim ter um efeito contrário da fadiga mental. Pode ter um efeito contrário da fadiga mental. São estratégias aí, né? E talvez o mecanismo que explique a melhora é essa questão ou da motivação à luz do modelo psicobiológico, ou a motivação ou a percepção de esforço. Então, com a palavra positiva, possivelmente a pessoa pode estar sentindo o exercício menos difícil ou está mais motivada para fazer exercício. Ótimo. Obrigado aí. Rapaziada aqui, já passei uma notícia boa para eles aqui. O Clodoaldo vai fazer uma visita para a gente.
Aí eles endoidaram. Eu falei, gente, ele só é o segundo melhor do ranking de todos os tempos, os 3.000. Aí os moleques endoidou. Então, já sabe como vai ficar daqui para frente, né? Tem que melhorar, não posso ser segundo, não. Tem que estar lá na rabeta, lá na rabiola, bem atrás. Tem mesmo, né? Tem que aparecer gente boa aí. Não, legal. Rodrigo? Obrigado, Ricardo. Vamos lá, pergunta do professor Ernesto Flávio, da Universidade Estadual de Goiás. Diante ao contexto dos vários números de reuniões por webconferências, professores, treinadores e, por vezes, atletas têm ficado bastante tempo nas redes sociais e trabalham. Mesmo que o atleta se alimente normalmente e durma adequadamente, qual a influência mental neste processo? E quais exercícios podem ser mais indicados no descanso mental entre atletas e treinadores na tomada da concentração? Ótima pergunta, Ernesto. Então, pode, né? Se essas questões de reuniões, conferência, ou até mesmo a pessoa está confinada, se estiver gerando situações de sobrecarga emocional, sobrecarga de pensamento, propriamente sobrecarga cognitiva, dependendo da atividade que a pessoa está fazendo, isso pode gerar uma quantidade de fadiga mental no atleta. Por quê? Porque a inibição desses pensamentos, desses comportamentos, dessa emoção de forma consecutiva, né, sobrecarrega as estruturas do cérebro ali que fazem o controle inibitório, a inibição, o controle inibitório, e isso conduz a uma situação de fadiga mental. Pode conduzir a uma situação de fadiga mental, certo? E a sua segunda pergunta, o que pode ser feito para reverter isso, é uma ótima pergunta. A literatura ainda não chegou nesse ponto. Não chegou nesse ponto. Então, são coisas que precisam ainda ser investigadas, dentre muitas outras, que esse modelo teórico, psicobiológico, gerou, né? Uma dessas questões é como reverter isso daí, né? Será que o mindfulness é uma estratégia? Será que existe alguma estratégia da psicologia que possa possa reverter esse estado de fadiga mental, fazer um restart na cabeça da pessoa que está em fadiga mental? Será que existe algum fármaco, obviamente não dopante, que não seja de doping, que possa reverter isso? Será que a estimulação transcraniana consegue reverter isso? Enfim, essa é uma pergunta que não tem resposta ainda. Inclusive um campo de investigação. O Ernesto não está conosco. A pergunta veio do Facebook, né, Rodrigo? É isso? Isso, exatamente. Ele não está conosco. Não, maravilha. Seguimos, Rodrigo? Esta é a última pergunta. Opa, maravilha. Lembrando a todos que a gente tem uma palestra na sexta-feira, também às 18 horas, extremamente interessante, né? Vamos falar um pouquinho aí dos processos de doping, né? Também com relação à análise, vamos passear um pouquinho aí pelas farmácias de manipulação, falar um pouquinho das avaliações, de como isso tem acontecido nos últimos tempos, da sensibilidade dos aparelhos, dos cuidados que a gente tem que tomar em relação a tudo isso. Então, principalmente para aqueles que hoje trabalham com atletas de alto rendimento, aqueles que têm atletas nos programas antidoping da ABCD, que me parece que agora estão parados, mas aqueles também da World Athletics, a gente tem que tomar um cuidado muito significativo. E aí o Dr. Marcelo é um dos advogados que tem atuado em vários casos, tanto aqui no Brasil como também no exterior, é um dos experts no assunto aí, pode trazer um pouquinho de clareza para nós
em relação a todo esse processo. Então, também uma informação de bastante qualidade na sexta-feira para todos nós. Então, de antemão, todos vocês estão convidados. Pergunta do Ricardo Henrique. Tiago, no caso de esportes que possuem uma equipe de análise de prova, a entrega, o entendimento e leitura da análise de prova em uma competição que possui a dinâmica de eliminatória e final no mesmo dia, você acredita que o entendimento da análise, pensando em analisar o que fez na eliminatória e se preparar para a final, pode ser prejudicado pelo atleta? Boa pergunta. Eu acho que é uma boa pergunta. É que nem eu expliquei lá no final da apresentação, né? Se essa análise da prova, da comissão técnica junto com o atleta, fizer com que o atleta tenha que usar muito autocontrole, né? Tenha que demandar muito do controle da emoção dele, do controle dos pensamentos dele, ou uma sobrecarga cognitiva, que ele vai ter que fazer algum tipo de controle para uma determinada resposta, isso pode induzir um estado de fadiga mental, principalmente se for feita de forma prolongada. Tá? Então, acho que esse é o cuidado que tem que ter. Se, quando você vai fazer uma intervenção com o atleta, se isso vai gerar algum tipo de sobrecarga emocional, de pensamento ou cognitiva, se essa sobrecarga vai ser prolongada, e se isso for acontecer, tentar não executar isso daí, porque a execução prolongada de inibição de resposta emocional, cognitiva ou de comportamento induz a fadiga mental. Obviamente que personalidade do atleta também pode influenciar, né? Então tem atleta que você fala uma coisa com ele, talvez ele leve para o pessoal, mas só que ele não extravasa, não fala. E isso é um controle de emoção. Isso demanda resposta inibitória. E isso pode induzir fadiga mental. Então, é uma coisa que realmente tem que tomar um cuidado, né? Ricardo Henrique, Filipim, que esteve conosco aqui, manda bala. Ricardo Henrique eu não conheço não, depois que eu te vi. Se eu soubesse que era dele a resposta, eu nem respondia. Eu sofro bullying aqui, Clodoaldo. Tem um aí que eu não vou dizer quem é, que fica com as palmeiras atrás dele e fica me xingando no WhatsApp. Direto do Hawaii. Desculpa, que eu não sei como é que coloca o nome nesse Zoom aqui. A minha pergunta é porque a gente tem uma equipe de análise, né, Ti? Uhum. E geralmente da eliminatória para a final, nós fazemos todas as análises de quem pegou a final A. E aí, ao chegar na competição para aquecimento da tarde, a gente tem sempre aquela dúvida, né? Geralmente a gente comenta com o técnico primeiro, e aí depois fala com o atleta antes dele aquecer. E aí, após o atleta vai aquecer e já sabe o que ele tem que fazer na prova. Então, a minha pergunta era se isso é uma boa estratégia ou se isso pode induzir algum estado prejudicial para o atleta, porque ele, teoricamente, para a final, ele tem que corrigir alguma coisa, né? A pergunta é ótima. Ou se, de repente, espera ele aquecer e aí comenta com ele, eu acho que você pode fazer assim, porque o nosso entendimento sempre é primeiro com o treinador. Explica para o treinador e fala, a análise dele é isso, precisa melhorar nisso, dá para tirar tanto tempo aqui. E aí chama o atleta e aí ele já aquece pensando nisso. O meu problema é o tanto de tempo que ele fica pensando nisso, no aquecimento, antes do aquecimento, eu preciso melhorar isso. E aí, na hora da prova, acontece aquele de o treinador falar, não saiu nada do que a gente planejou. Mas, na verdade, a gente planejou no aquecimento só, né? Não, exatamente. Eu acho que totalmente, à luz do modelo psicobiológico, é totalmente possível que... E, obviamente, isso vai depender da personalidade do atleta. Tem atleta que você sabe como é. O cara não se abala. O cara como a gente fala na gíria do futebol, o cara é pau dentro. Né? Então, o cara não se abala com nada. Tem atleta que já milindra um pouco mais. Então, o tipo do atleta, a duração dessa informação para o atleta. Se ela for pouco tempo, pode ser que não comprometa. Nos estudos do modelo teórico da psicologia, por exemplo, o que eles mostram? Que 3 minutos com a pessoa sentada na frente de um doce e controlando o impulso dela de comer, compromete o desempenho dela, por exemplo,
em uma tarefa de sustentar a força no hand grip. Entendeu? Então, isso vai depender do atleta, da duração da tarefa, do tipo da tarefa, se isso vai envolver uma carga emocional, uma carga cognitiva grande. Mas é uma pergunta prática e relevantíssima. Como resolver esse problema? Não faço a menor ideia. Mas, basicamente, então, se eu for dar a instrução, pelo que você está falando, ela precisa ser rápida e pontual. Eu acho que sim. Rápida, não demorar muito tempo. Se é um atleta que você conhece ele, você sabe que é o cara que milita e que vai ficar pensando naquilo o tempo inteiro, sim, talvez não seja nem interessante você passar essa informação para ele, ou passar antes do cara subir no bloco, falar, ó, parada é essa, né? Falando literalmente, tá? Sim, evitar com que ele fique remoendo aquilo, talvez. Talvez eu optaria por essas estratégias. Tá certo. Obrigado, Ti. Obrigado. Valeu, mano. Valeu. Turma, mais alguma pergunta aqui? Pessoal que está conosco na sala. Bom, acho que é isso. Tiago, muito obrigado, cara. São quase 2 horas aqui. Acho que o tema é super legal, super pertinente e acho que a gente ainda vai ter muita discussão aí nessa temática, porque eu acho que ela vai apresentar algumas respostas para a gente dentro do treinamento que são interessantes. Eu acho que é um caminho importante, principalmente quando a gente pensa aí em atletas de alto rendimento, né? Onde a gente pensa aí que qualquer percentual que você consegue melhorar, ele é extremamente importante para o desempenho. E principalmente porque a gente percebe que nas grandes competições hoje é extremamente importante suportar a fadiga, né? E isso é determinante para o resultado final. E eu acho que passa pelo contexto do que você falou aqui hoje, de como a gente consegue desenvolver isso ou não ter prejudicado essa percepção que a gente tem mental, né, em relação à fadiga. Eu acho que isso é fundamental e me lembra, algum tempo atrás, eu vi uma palestra, na realidade não foi nem uma palestra, foi uma entrevista com um campeão olímpico da prova dos 5.000 metros. Isso faz tempo, né? Eu sou antigo, mas ele dizia o seguinte, esse cara foi campeão olímpico em 92, Dieter Baumann, um alemão. E depois dos Jogos Olímpicos, nas grandes competições, ele perdeu quase todas, né? Ele ganhou os Jogos e perdeu quase todas as outras. E aí, numa entrevista, ele dizia que estava muito difícil de acompanhar, de correr com os africanos, e ele falava o seguinte, bom, antigamente, num congresso técnico, a gente sentava e conversava, e o pessoal falava assim, bom, quanto vai ser a prova? Qual vai ser a passagem dos 3.000 metros? E aí os caras diziam assim, 8 minutos. Não, fulano vai, Beltrano vai, os managers falavam quem ia, quem não ia, né? E eles definiam lá o ritmo que ia ser, que o Coelho ia levar a prova. E depois esse negócio passou para 7h45, 7h40. E aí ele falou, pô, mas isso é loucura, isso dói demais. E aí ele chegou à conclusão que doía para ele, mas também doía para os outros, né? E que quem fosse capaz de suportar por um período maior aquela dor, ou quem tivesse uma percepção diferente daquele momento de dor, porque ia doer para todo mundo, talvez fosse o cara que ao final levaria a prova, que faria o melhor resultado. Que então a gente tinha que pensar não só em treinar, mas também na capacidade de suportar a dor, da percepção que ele tinha em relação à dor e de entender que do mesmo jeito que doía para ele, ia doer para o outro. Então, essa história, isso é de 92, tá? Essa história é de 1992, mas que eu acho que tem muita relação com boa parte daquilo que a gente falou aqui, porque é mais ou menos isso mesmo. O ritmo hoje, quando a gente pensa nas grandes competições, ele é tão rápido, né? Quando a gente está falando hoje num cara que vai correr ou que quer correr uma maratona abaixo de 2 horas, eu acho que isso vai acontecer muito breve, né? Talvez a gente não veja esse ano exatamente pelo fato
do Covid-19, o quanto esse cara entende, o quanto esse cara suporta a fadiga é absurdo, né? Porque é óbvio que está doendo. Pode parecer fácil para a gente desse lado aqui, mas quando a gente pensa em questões fisiológicas, quando você pensa em substrato energético, aqui você sabe que aquilo vai doer, né? Então, ter essa percepção diminuída é fundamental, é muito importante. Eu acho que a gente passa por aí e acho que é uma seara fértil aí para a gente pesquisar e começar a entender. Eu acho que foi bem bacana. Eu te fiz aquela pergunta lá no começo do videogame porque eu vi uma palestra do Bertuzzi e ele falou de um trabalho, eu não me lembro se foi esse, né? Mas acho que foi. Então, e ele estava falando exatamente disso, se eu não me engano, era com jogadores de futebol, inclusive, e aí a percepção era completamente diferente. E por que a gente tem hoje, quando a gente sai para fazer campings de treinamento, ou quando a gente sai, inclusive, para as competições, cada um leva seu videogame, né? No atletismo isso está muito presente, essa história do videogame, essa história de passar 3, 4 horas em rede social, a gente parece que tem que mostrar uma coisa que a gente não é, ou mostrar para as pessoas que a gente está sempre muito feliz, que tudo é perfeito, que tudo deu certo. Nem sempre é assim, a gente tem que aprender a conviver com as frustrações também, né? E às vezes a gente quer dar muita resposta e muita desculpa para quem está do outro lado, sem necessidade. Eu tenho percebido que os atletas se frustram muito com relação a isso. E isso gera uma pressão desnecessária, enfim. Mas eu acho que, para fechar aqui, sem estender, começo a falar e não paro, né? Eu acho que foi super proveitoso, muito bacana. Eu particularmente gostaria de num segundo momento, aí bater um papo contigo em relação a isso. Acho que a gente tem um caminho fértil aí nessa área e gostaria de aprender um pouquinho mais, ler um pouquinho mais e também tentar, de alguma forma, gerar alguma interferência positiva nos meus atletas. Então, agradeço a tua participação de coração. Como eu disse, passaram por aqui grandes pessoas, grandes amigos, pessoas com um nível de conhecimento muito importante que podem fazer a diferença no esporte brasileiro. Acho que a gente caminha a passos largos para que a gente tenha sinergia entre quem está pesquisando como você e quem está na prática como alguns de nós. Essa sinergia é importante, a gente poder trabalhar em conjunto, desenvolver trabalhos em conjunto, poder discutir, debater, trocar experiências, vivências é muito importante para o futuro do esporte. Não vejo o futuro do esporte sem que a gente esteja aliado à área acadêmica, sem que a gente esteja aliado à pesquisa, sem que a gente produza, gere conhecimento. Isso é muito importante e pessoas como você contribuem muito para isso. Então, fica aqui meu muito obrigado. Espero que a gente tenha outras oportunidades como essa, Thiago. Eu que agradeço, Clodoaldo. Acho que foi uma oportunidade muito, muito proveitosa, né? Foram perguntas de altíssimo nível, foi uma troca de experiência muito grande. Eu acho que todo mundo saiu ganhando, né? Foi um prazer aí rever alguns amigos, o Ricardo, o Panda, o Henrique, galera participando, fazendo as perguntas, uma troca de informação muito relevante para o esporte, né? E como você disse, é importante que a prática e a ciência, quem está numa ponta e na outra da corda, não estiquem a corda, né? Tentam trazer a corda um pouquinho mais perto para uma da outra. E que nem a gente conversou no WhatsApp, eu acho que o cientista tem um pouco de culpa nisso, porque ele está muito preocupado em responder pergunta que muitas vezes não é relevante na prática, só para publicar em revista de alto fator de impacto. E a prática está precisando responder várias perguntas, né? Pelo que a gente viu aí, inclusive das perguntas que surgiram. Então, o cientista precisa estar um pouco mais tomando sol na cara lá na pista, ou na quadra, sentindo o cheiro de suor, para saber o que de relevante mesmo responder, né? Então, eu faço essa meia-culpa aqui da área. E
palestra que você organizou aí é um passo fundamental para isso, as pessoas se conhecerem, trocarem, fazerem, e assim o atletismo ir ganhando, né? Só quem ganha é o atletismo brasileiro, e lá na frente, quem sabe a gente brigue, né, pelas primeiras posições no quadro de medalhas do atletismo. Torcemos para isso, Thiago. Somos perseverantes. Isso aí. Né? Acreditamos nisso. Temos que trabalhar para isso também. Obrigado, gente. Uma boa noite a vocês. Espero que a gente possa se encontrar aí na sexta-feira. Como eu disse, a gente vai falar um pouquinho sobre os processos aí do antidoping, né, dos processos antidopagem, um conteúdo bem bacana, interessante para a gente conhecer, entender também os nossos direitos e também para que a gente possa se precaver aí com relação a um caso positivo. A gente sabe das implicâncias disso na vida do atleta, do treinador, da equipe, enfim, né? Fica aí, meu muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Thiago, obrigado para quem esteve conosco aqui até agora. Espero vê-los na sexta-feira. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Espero que esteja tudo bem com vocês, seus familiares, amigos. Sexta-feira nos vemos. Abraço. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez, pela solicitude de sempre. Opa, que isso. Prazer aí. Vamos ver se o Vlamir vai derrubar a reunião hoje. Ele tá na reunião dele. Dia 12 é dia dos namorados, hein? Tem que pôr a patroa para assistir com a gente. Ah, verdade. Dia de abrir um vinho, hein, Panda? Fala aí. Já convidei a minha. A minha mulher viu 3 garrafas separadas. Ela falou para mim o seguinte, falou, 3? Falei, bom, eu não abri nenhuma até agora, né? Tá lá, vai que eu resolvo, quem sabe. Uma eu sei que eu vou abrir, as 3 acho que não, mas uma com certeza. Bom, o Vlamir que tem que desligar, né? O Vlamir que tem que desligar. Eu vou sair aqui, pessoal, aproveitar e tentar dar uma Vou chamá-lo aqui no WhatsApp para ele desligar. Gente, vou sair tchau, também. Pessoal. Vou sair também. Tchau. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Pessoal, de qualquer forma, é bom todos saírem, porque daí só fica ele. Tá bom. Abraço. Até mais. Valeu.